Em uma era de turbulência e conflitos incessantes, Margarida surgiu como um farol de resiliência e destino em meio ao caos que consumia a Inglaterra. Para compreender a magnitude da jornada de sua vida, é preciso primeiro desvendar a saga épica de sua época. Margarida nasceu sob a sombra de um legado profundo, filha de Eduardo, o exilado, o legítimo herdeiro ao trono inglês. Eduardo era filho de Edmundo Braço de Ferro, um rei guerreiro caído e cuja morte, no ano de 1016, anunciou a ascensão de Canuto, o Grande. Canuto, um governante astuto e formidável, havia forjado um pacto com Braço de Ferro. Se um morresse, a linhagem do outro herdaria o reino. Fiel à sua natureza, Canuto, sempre o estrategista astuto, buscou extinguir a linhagem de seu rival. Ele enviou o pequeno Eduardo, agora conhecido como o Exilado, e seu irmão para a corte do rei Olavo da Suécia, tramando a morte dos meninos. No entanto, o destino tinha outros planos. Olavo, apesar do plano traiçoeiro de Canuto, poupou os jovens príncipes. Assim, Eduardo e seu irmão embarcaram em uma jornada perigosa pelas cortes da Rússia e da Europa, eventualmente encontrando refúgio nas terras distantes da Hungria. Lá, Eduardo se casou e teve 3 filhos, entre eles Margarida, junto com seus irmãos Edgar, o Eteling e Cristina, criados na santidade do ambiente devoto da corte húngara. A infância de Margarida foi marcada por privilégio e piedade. A vida na Hungria proporcionou a Margarida certa estabilidade, embora sob o manto do exílio de seu pai. Eduardo, o exilado, tendo ajudado o rei André I a conquistar a coroa húngara, conquistou uma posição respeitável para sua família. No entanto, as correntes do destino voltaram a se agitar no ano de 1035, quando Canuto, o Grande, faleceu e seus filhos subiram ao trono inglês. A maré mudou quando Harta Canuto, herdeiro de Canuto, teve um fim misterioso e prematuro no ano de 1042, envenenado em um casamento, deixando o trono para Eduardo, o Confessor, o último filho de Etelredo, o Despreparado. Nesse cenário tumultuado e tão longe de casa, Eduardo, o Exilado, o verdadeiro herdeiro por meio de seu pai Edmundo Braço de Ferro, era dado como perdido. Eduardo, o Confessor, rei da Inglaterra, no entanto, logo ouviu rumores sobre seu sobrinho, o Exilado. No ano de 1057, o destino de Margarida tomou um rumo dramático quando ela viajou para a Inglaterra com sua família após o chamado de seu pai, Eduardo, o Exilado. Eduardo, o herdeiro legítimo pelo sangue do lendário Braço de Ferro, havia sido convocado como possível sucessor de seu tio-avô, o doente e sem filhos rei Eduardo, o Confessor. Mas o destino, como sempre, era volúvel. Com a chegada do pai de Margarida, Eduardo, o Exilado, ele teve um fim trágico, seja pelo veneno da traição ou pelos caprichos do destino. O trono inglês, um símbolo de grandeza e perigo, era famoso por sua história sangrenta, onde muitos reis encontraram sua morte prematura. Margarida, embora ainda fosse uma criança, viu-se presa na teia traiçoeira da política da corte inglesa. Seu irmão Edgar Edling agora era o herdeiro legítimo tanto por sangue quanto por lei. No entanto, o reino era um poço de turbulência e ambição. O governo ineficaz de Eduardo, o Confessor, havia desencadeado uma crise de sucessão, pois o trono era ferozmente disputado por 3 poderosos pretendentes. O primeiro entre eles era Haroldo Godwinson, o nobre mais rico e poderoso da Inglaterra, conde de Wessex e governante de fato do país. O segundo era Guilherme, o duque da Normandia, que reivindicava o trono com base em um juramento que supostamente lhe foi feito por Haroldo durante um cativeiro anterior. O terceiro era o lendário guerreiro viking Haroldo Hardrada, o rei da Noruega, que reivindicava o trono por meio de um pacto jurado por Harthacnut a Magnus, o Bom, seu predecessor. Quando o rei Eduardo, o Confessor, faleceu em janeiro de 1066, o destino da Inglaterra ficou em jogo. O Wittgen, composto pelos grandes senhores, condes e bispos do reino, escolheu Haroldo Godwinson como o novo rei. A era dos reis vikings havia virado a Inglaterra de cabeça para baixo.
E o Witten, não mais preso à linhagem de Alfredo, o Grande, considerou adequado nomear Haroldo, o mais poderoso entre eles, como o comandante de confiança para liderá-los. No entanto, as marés do destino estavam inquietas. Harold Godwinson triunfou em um confronto feroz em Stamford Bridge, onde derrotou e matou Haroldo Hardrada. Mas sua vitória foi passageira, pois o formidável Duque Guilherme da Normandia o enfrentou na Batalha de Hastings. O confronto ecoaria pelos anais da história, e Guilherme saiu vitorioso, conquistando o título de Guilherme o Conquistador, mudando para sempre o curso do destino da Inglaterra. O irmão de Margarida, Edgar, foi momentaneamente aclamado como o legítimo rei da Inglaterra, mas, à medida que as forças implacáveis de Guilherme, o Conquistador, avançavam sobre Londres, os ventos do destino mudaram drasticamente. O Witten, em vez de reunir coragem para defender sua cidade, traiu seus próprios. Eles abriram os portões para as legiões de Guilherme, entregando Edgar nas mãos do Conquistador. O nobre Edgar foi rapidamente levado para a Normandia, onde se tornou prisioneiro. Ele foi devolvido à Inglaterra no ano de 1068 e se reencontrou com Margarida e sua irmã Cristina. De alguma forma, os últimos descendentes de Alfredo conseguiram escapar do cativeiro normando e partiram para a região acidentada da Nortúmbria. Segundo a lenda, a mãe de Margarida, Ágata, viúva porém resoluta, tentou escapar das costas da Nortúmbria e retornar ao continente europeu com seus filhos. Mas a fúria dos elementos contrariou seus planos. Uma tempestade feroz atingiu sua embarcação, lançando-os para longe até as regiões setentrionais da Escócia. Lá, no ano de 1068, eles naufragaram nas costas selvagens e indomadas do reino escocês. Nesta terra estrangeira, eles encontraram refúgio sob a proteção do rei Malcolm III, o ousado e lendário governante dos escoceses. De acordo com as crônicas de Orderico Vital, Malcolm havia viajado à corte de Eduardo, o Confessor, no ano de 1059, buscando a mão da parenta de Eduardo, Margarida, em casamento. Assim, a tempestade que lançou Margarida e sua família na Escócia pode ter sido guiada pelo destino, conduzindo-a ao seu caminho predestinado. Malcolm III, viúvo com 2 filhos, Donald e Duncan, teria sido atraído pela união com uma das últimas remanescentes da Casa Real anglo-saxônica de Wessex. O casal se casou no ano de 1070, marcando uma união memorável que elevou Margarida ao estimado posto de rainha consorte. O casamento deles, um espetáculo de opulência e cerimônia, selou o destino de Margarida de exilada a rainha. Ainda assim, o irmão de Margarida, Edgar, seguiu como símbolo firme de resistência à força de Guilherme, o Conquistador. Sua audaciosa rebelião na Nortúmbria provocou uma retaliação catastrófica conhecida ao longo da história como o Devastação do Norte. No rigoroso inverno do ano de 1069, Guilherme desencadeou uma campanha brutal e implacável para esmagar a resistência dos nortúmbrios. A presença do último pretendente da casa de Wessex ao trono, Edgar Atheling, provocou levantes ferozes entre os anglo-saxões, anglo-escandinavos e dinamarqueses. Determinado a quebrar o espírito de rebelião, Guilherme I subornou os dinamarqueses para que recuassem. Depois, ele voltou sua ira para o norte, empregando uma política implacável de terra arrasada. Os condados do norte foram devastados, seus campos queimados, suas cidades deixadas em ruínas. Alguns historiadores classificaram essas ações como genocídio. O livro do Juízo Final do ano de 1086 traça um quadro sombrio, indicando que até 75% da população pereceu ou desapareceu. Em meio a essa tempestade de destruição, Margarida, sempre leal à sua família, certamente implorou a Malcolm que ajudasse seu amado irmão Edgar em uma tentativa desesperada de restaurar seu legado perdido. No entanto, Guilherme, o Conquistador, mostrou-se tanto formidável quanto astuto. No ano de 1072, com o norte completamente subjugado e seu poder restabelecido, ele avançou para o norte com um exército formidável e uma frota. Malcolm, o rei dos escoceses,
e Guilherme se encontrariam em um confronto decisivo, conforme registrado pela crônica anglo-saxônica. Malcolm, reconhecendo a futilidade de continuar o conflito, jurou fidelidade a Guilherme e entregou seu filho mais velho, Duncan, como refém. Por meio desse ato, a paz foi firmada entre Guilherme e Edgar, selando o destino da Nortúmbria e da Escócia, que não mais fariam campanhas contra o domínio de Guilherme. A união de Margarida e Malcolm deu frutos na forma de 8 filhos, 6 filhos e 2 filhas. Margarida escolheu nomes para seus filhos que evocavam o passado lendário de sua linhagem. Eduardo, em homenagem ao seu pai, Eduardo, o exilado; Edmundo, por seu avô, Edmundo Braço de Ferro; Etelredo, por seu bisavô, Etelredo, o indeciso; e Edgar, uma referência tanto ao seu trisavô quanto ao seu irmão, Edgar Eteling, que chegou a reivindicar brevemente a coroa inglesa. No entanto, ela também deu a seus filhos mais novos nomes clássicos. Alexandre foi dado a um e Davi a outro. Margarida também deu a Malcolm 2 filhas, Edith, que forjou uma poderosa aliança ao se casar com Henrique I da Inglaterra, e Maria, que se casou com Eustáquio III de Bolonha. O biógrafo de Margarida atribui a ela uma influência civilizadora sobre seu marido Malcolm, por ler para ele narrativas da Bíblia. Ela instigou reformas religiosas e trabalhou para conformar as práticas da Igreja escocesa às da Igreja continental, que ela conheceu em sua infância. Devido a essas conquistas, ela foi considerada o exemplo perfeito de uma governante justa. E, além disso, influenciou seu marido e filhos, especialmente seu filho mais novo, o futuro rei Davi I da Escócia, a ser um governante justo e santo. Os cronistas concordam em descrever a rainha Margarida como uma pessoa forte, pura e nobre, que teve uma grande influência sobre seu marido. Sua religião, que era genuína e intensa, seguia o estilo romano mais recente que ela implementou na igreja escocesa. Margarida se dedicava à caridade, servindo órfãos e pobres diariamente e lavando seus pés em honra a Cristo. Ela acordava toda noite à meia-noite para a liturgia. Ela estabeleceu balsas para os peregrinos e usava uma caverna para orações, agora conhecida como Caverna de Santa Margarida. Malcolm parecia desconhecer os efeitos duradouros dos esforços de Margarida, já que ele mesmo não era muito religioso. Mesmo assim, ele aceitava que ela fizesse as reformas como queria. No dia 13 de novembro do ano de 1093, o destino deu um golpe cruel em Margarida, pois seu marido, Malcolm III, e o filho mais velho, Eduardo, morreram na Batalha de Alnwick contra os ingleses. A sombria tarefa de entregar essa notícia devastadora coube ao filho deles, Edgar, que ficou com o doloroso dever de contar essa notícia à sua mãe, profundamente abalada pela dor. De acordo com os Anais de Ulster, apenas 9 dias depois, em 16 de novembro do ano de 1093, Margarida, ainda na casa dos 40, foi consumida pela profundidade de seu desespero, incapaz de suportar o peso esmagador de sua perda. No ano de 1250, o Papa Inocêncio IV a canonizou como Santa Margarida, honrando sua profunda santidade, lealdade inabalável à Igreja Católica Romana e seu trabalho transformador em reforma e caridade. Seu nome vive em igrejas ao redor do mundo, com a Capela de Santa Margarida no Castelo de Edimburgo, sendo uma das mais veneráveis, fundada por seu filho, o rei Davi I da Escócia. O filho de Margarida, Davi, que serviu como príncipe dos Cumbrianos de 1113 a 1124 e reinou como rei da Escócia do ano de 1124 ao ano de 1153, continuou o legado de santidade de sua mãe. Sua linhagem se entrelaçou com os conquistadores normandos através de sua filha Edith, lembrada como Matilde, que se tornou rainha da Inglaterra ao se casar com o rei Henrique I, o filho mais novo de Guilherme, o Conquistador. Assim, a influência de Margarida uniu as antigas linhagens de Wessex e dos normandos, garantindo a continuidade da linhagem de Alfredo, o Grande, dentro da família real inglesa. Agradeço muito a todos os meus membros
A contribuição de vocês torna esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux e John Seitz. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos em mais um episódio de History Profiles.